Com a aprovação da Lei das Terceirizações e as reformas trabalhistas e da Previdência prestes a serem votadas, os trabalhadores intensificam a mobilização para tentar barrar a proposta nas ruas. Para esta sexta-feira, 28 de abril, uma grande greve geral está marcada para ocorrer em todo o país, com adesões em Novo Hamburgo, onde os serviços devem ficar paralisados. Os professores de Novo Hamburgo, através do Sindprof, que conta com mais de 1.300 filiados, é uma das categorias que irá participar da greve, buscando dialogar com a população sobre os direitos que estão sendo quitados com a reforma. Além disso, o presidente do sindicato aproveitou a participação no programa Conexão Política para falar um pouco mais sobre a primeira negociação salarial com a nova administração. Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão Política, que dessa vez irá abordar a greve geral marcada para esta sexta-feira contra a reforma da Previdência. Lembrando que você pode acompanhar a Vale TV através do aplicativo para o seu aparelho Android ou através do site valetvplay.com.br. Nós estamos recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, Gabriel Ferreira, que irá falar um pouquinho mais sobre essa mobilização para essa semana. Gabriel, bom dia, muito obrigado pela presença. Como é que estão os preparativos para essa mobilização na sexta-feira? Bom dia a todos os telespectadores. Estamos preparando essa atividade para sexta-feira, então, como tu já falou, é uma greve geral que vai ocorrer no país inteiro. E aqui em Novo Hamburgo, nós estamos chamando para as 9 horas da manhã a concentração na Praça do Imigrante. E aí, a partir dali, fazer atividades, ainda que vão ser definidas no próprio dia, dependendo também da adesão, da quantidade de pessoas presentes, né? Levando por base o 15 de março, que foi a outra greve nacional que teve, que até era mais a greve nacional da educação, embora outros setores também aderiram, mas nós conseguimos levar praticamente 2.000 pessoas no centro, né? Então a gente está trabalhando que vai se repetir esse mesmo número, até pela proximidade que a gente tem da votação da reforma, a intenção do governo federal de votar a reforma até o mês que vem, né? Então, e também da série de recuos que o governo tem feito, demonstrando que eles estão balançando na questão da reforma e que é a hora de ir para a rua, a hora de se manifestar. Então a gente está contando de novo com uma boa adesão amanhã, né? E para poder fazer uma boa luta para derrubar essas reformas, né? Sim. Quais sindicatos em Novo Hamburgo devem aderir à greve? Existe um comitê municipal de defesa da Previdência, né, que foi criado quando se iniciou a discussão da reforma. Então, nesse comitê, nós temos várias entidades, vários sindicatos, né? Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, os sapateiros, os bancários, União dos Estudantes do município também, né? Movimentos populares, né? O pessoal do Catavida, né? Então a gente tem... Inclusive vereadores, acho que estão participando. E inclusive vereadores. Até é importante que a frente parlamentar, que foi definida na Câmara, tem o apoio de 12 dos 14 vereadores. Né? Então, 12 assinaturas para a criação da frente, independente de que partido são, praticamente todos os partidos que estão representados na Câmara assinaram a composição dessa frente parlamentar. Isso é um apoio muito importante que se tem porque todos estão vendo que essa reforma ela é um ataque aos direitos dos trabalhadores, ela vai praticamente acabar com a aposentadoria, e as pessoas elas vão postergar muito até poder se aposentar. Então, existem muitos excessos e a gente precisa derrotar essa reforma, até porque os números não são claros, né? Ainda não foi provado o déficit da Previdência, os números são obscuros e é uma discussão que está sendo feita a toque de caixa para ser aprovado o mais rápido possível. Então, todo esse cenário que se tem está levando muitos setores, inclusive até das igrejas, né? A Igreja Católica já havia se manifestado, ontem eu vi um manifesto de igrejas evangélicas também. Então, que são movimentos assim que, para eles estarem também chamando uma greve, uma mobilização, porque eles percebem a violência que é contra o trabalhador. Sim.
A questão envolvendo essa dos vereadores. Os vereadores estão ali propondo essa frente parlamentar, mas também falta um pouco, talvez, esses mesmos vereadores pressionarem, né, os deputados federais contra a votação, né, que muitas vezes não acontece. Claro, não. É importante também. Exatamente, é vital, né? Tem que se fazer a pressão aos seus deputados, né, dos seus partidos, para que não votem, né? Tem que se buscar mostrar a indignação da população, embora eu acredito que eles estão sentindo, porque o governo sabe que está difícil conseguir os 308 votos necessários. Sim. Por isso que também eles estão postergando. A reforma da Previdência em si, dentro do cronograma normal, já era para ter sido votada. Ela não foi votada por uma série de fatores, né? Entre eles o fato do governo estar tentando buscar ainda o apoio dos deputados, porque eles não têm garantido nem os da base dele. Sim. Então, essa reforma acabou sendo postergada, e a reforma trabalhista, que era para ser depois da Previdência, foi antecipada, que vai ser votada agora a partir dessa semana, né? Sim, e Novo Hamburgo talvez não tenha uma paralisação total, até por conta dos ônibus serem privados, né? Mas como é que deve ser impactada a vida do cidadão com essa greve? Além das escolas, claro, que param, né? Os metroviários, eles já anunciaram a paralisação, então não tem trem no dia também, né? Então, as pessoas que vêm de outros municípios ou que trabalham em outros municípios, que saem de Novo Hamburgo, elas não vão ter o trem para se deslocar. Então, isso causa já esse primeiro impacto, né? Assim como também a questão das escolas, que tu bem lembrou, a maioria das escolas já estão aderindo, né? Acho que hoje praticamente 90% das escolas já confirmaram algum tipo de adesão à greve. Das né? municipais? Das municipais, algumas parciais, outras totais. Então vai existir esse impacto, né? A gente também vai estar no centro ali avisando, conversando com as pessoas, indo nas paradas de ônibus, né? Para fazer esse diálogo, porque é importante mostrar para a população o que significa. Isso até é uma questão que me chama a atenção. Por mais que a discussão está sendo feita na TV, nas redes sociais, a população, de um modo geral, muitas delas ainda não tem noção do que significam essas reformas. Então, quando talvez até por um descrédito, né, na política, que as pessoas não têm mais acreditado na política, daí sempre parece que acreditam que é mais do mesmo e não conseguem ver a importância de certos temas. Né? Isso, acaba, na verdade, não indo além do debate, não indo além no debate, não querendo saber a fundo o que está se tratando. E é mais uma coisa que está acontecendo em Brasília. E, na verdade, não é. Ela faz parte, óbvio, de um conjunto de situações, mas é um dos maiores ataques mesmo que vai ter em cima dos direitos. Sim, e que atinge todos, né? Não é um determinado grupo. É setor privado, é setor público. Exatamente. Né? Então, todos vão ser atacados com essa reforma. Então, a população está ainda... aquelas que a gente vai falando, elas vão tendo noção e vão ficando indignadas. Então, é importante ter esse papel didático, que é o papel de conversar, que é o papel de mostrar o que está acontecendo. E até por isso que os deputados, mesmo os deputados da base do governo Temer, estão tendo dificuldade, não decidiram votar a favor da reforma, né? E por isso o governo está tendo dificuldade de garantir os 308 votos, porque eles sabem que o nome deles vai ficar marcado como sendo o deputado que votou a favor da reforma da Previdência. Né? E isso vai ter um sentido muito negativo para esses nomes, para esses deputados e senadores que acabarem votando a favor da reforma. Sim. Então, com certeza, na medida que a votação da reforma acontecer, os nomes de todos os que votaram a favor vão ser divulgados, as entidades, nos meios de comunicação mesmo, e eles vão ficar marcados. E esse estigma eles não querem. Então, o que a gente quer fazer também na sexta-feira é esse trabalho de conversar com a população, de entregar material, de estar indo nas paradas de ônibus, nas lojas, pela rua, para conversar e mostrar o que significa a reforma da Previdência. As escolas estaduais também devem aderir à greve? As escolas, em algum grau, sim. Eu não sei te dizer exatamente
quanto que vai ser, né? A gente não tem esse feedback, mas a gente sabe que o CPER está também na luta, o 14º núcleo, que é o núcleo que abrange, que Novo Hamburgo está abrangido. O 14º núcleo, uma representação venha, a sede dele em São Leopoldo, então uma parte da direção vem a Novo Hamburgo para participar também, né? Sim. E algumas escolas estaduais eu sei que já confirmaram, por exemplo, 25 de julho, né? A maioria dos professores, ou uma grande parte dos professores, vai participar. Sim. Além da reforma da Previdência, um dos temas que do presidente tem me apresentado por ele é o PEC dos gastos, né, que limitou os gastos, inclusive na educação. Isso. Como é que o sindicato vê essa PEC e também, essa manifestação também inclui uma mobilização contra isso, porque afetou diretamente a educação, né? Por Exatamente. 20 anos, né? Exato. A PEC 55 no Senado, né? E 243, se não me engano, que era na Câmara, né? Mas no Senado era 55. Essa PEC ela limita por 20 anos os 241, era o número na Câmara. Ela limita por 20 anos o orçamento. Então, a cada ano, a partir da aprovação, só pode aumentar a inflação no orçamento. A inflação desse ano, só para ter uma base, ela foi menos que 5%, ou seja, se continuar nesse nível, o reajuste do orçamento federal vai ficar nessa casa. Se tiver aumento de arrecadação, se não tiver, não importa, vai ser a inflação. Para a educação e para a saúde, principalmente, isso é muito, muito danoso. Porque a saúde e a educação, atualmente, elas têm vinculação de receitas, ou seja, se o país cresce os investimentos em saúde e educação. Né? Se cresce arrecadações, cresce investimentos. E com a PEC 55, desvincula essas receitas, e aí a partir de agora educação e saúde estão dentro do bolo do orçamento, não tendo mais garantida a porcentagem mínima de investimentos. Então isso é uma coisa que a gente vai perceber a médio prazo, que talvez não seja imediato. A médio prazo a gente vai ver que a educação e a saúde vão ficar cada vez mais sucateados por não ter financiamento, por não ter dinheiro para manter. E são áreas que já estão no limite, né, dos gastos, assim, que já estão ganhando, já recebem pouco para o que deveriam prestar para a população, né? Exato, tanto que até existe no Plano Nacional de Educação a previsão para se aumentar, só que não vai ser colocado em prática em função da PEC 55. Então o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado anos antes, já coloca um aumento dos investimentos em educação, mas que agora cai por terra em função dessa alteração constitucional, né? Então o sindicato ano passado fez uma mobilização contra até. Nós fizemos uma paralisação no mês de novembro, nós fizemos uma paralisação que foi o período em que estava se votando a PEC 55, né? Vamos continuar denunciando ela, a gente acredita que não terminou a luta, até porque são 20 anos, então são 20 anos que a gente vai ter que brigar por mais investimentos em educação, e aí a luta vai continuar para derrubar essa PEC, inclusive, se for o caso, e para fazer com que a gente garanta investimentos para a saúde, para a educação, para os serviços sociais, e os setores que foram bastante atacados com essa PEC. Sim. Né? Nós vamos para um rápido intervalo com os nossos apoiadores e já voltamos com mais Conexão Política.